Olá, meus queridos amigos do canal Retorno da Glória. Paz, graça e alegria no Senhor sejam derramadas abundantemente sobre cada um de vocês e também sobre os seus familiares. Amém? E por falar em familiares, eu tenho lido os pedidos de oração que são feitos aqui nos comentários e, meus irmãos, não há nada mais triste para um cristão do que ver o seu cônjuge ou os seus filhos se afastarem dos caminhos do Senhor. Contudo, não desanimem, porque a promessa ainda está vigente e o mesmo Deus que inspirou o apóstolo Paulo a dizer: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Hoje, o Espírito Santo continua dizendo para termos fé e não desistirmos de orar e de trabalhar por nossos familiares, porque se assim nós permanecemos fazendo, o Senhor fará tudo quanto for possível para que os nossos queridos tomem sim uma decisão ao lado de Cristo, ainda que seja nos últimos instantes. E ainda falando sobre família, meus amigos, o testemunho que eu vou contar está também relacionado com uma família de missionários. E eu peço que os irmãos assistam até o fim, porque através desse testemunho vocês vão entender um pouco melhor que Deus realmente faz tudo o que for necessário fazer para salvar os nossos parentes que se desligaram, que ainda não vieram para a comunhão de Cristo. E amigos, lá em 1921, um jovem casal cristão, David e Svea Flood, eles saíram da Suécia com o seu filho ali de 2 anos para então trabalharem como missionários lá na África. E eles, e também uma outra família escandinava, os Erikssons, eles então se sentiram dirigidos por Deus para passarem os limites da sede principal daquela missão, e eles foram então trabalhar em uma área bem remota daquele lugar. E fazendo assim, eles chegaram então na aldeia de Nidolera, mas infelizmente eles foram então rejeitados pelo chefe da aldeia porque ele temia que aqueles estranhos viessem então a provocar a ira dos deuses locais, caso então ele desse permissão para que esses 2 casais trabalhassem na sua aldeia. E então, nessas condições, meus queridos, os missionários acabaram então construindo um pequeno casebre feito de taipa a cerca de uns 800 metros da aldeia, bem em uma encosta de uma montanha. E pelo fato deles terem sido então impedidos pelo chefe de trabalharem ali na aldeia, é claro, eles passaram a orar para que então Deus, de alguma forma, tocasse o coração daqueles aldeãos, mesmo que aos olhos deles nem o progresso fosse visto nesse sentido. Ou seja, eles tiveram fé de que Deus era poderoso para alcançar aquelas pessoas. Contudo, depois de algum tempo, os Erikssons desistiram dessa empreitada e eles acabaram voltando para a sede da missão central. Mas estava acontecendo algo interessante, porque 2 vezes por semana, um menino daquela aldeia, ele recebia então a permissão para vender frangos e também ovos para a família dos Flood. E como esse menino era o único contato que eles tinham ali com os aldeãos, a esposa, Svea, ela resolveu falar para ele de Jesus e, embora ele ainda fosse um menino, ele acabou aceitando a Cristo como seu Salvador. Bom, o tempo passou, a esposa acabou ficando grávida e ela deu à luz a uma menina que colocaram o nome de Aina. Contudo, meus irmãos, o parto de Svea foi muito difícil e ela acabou ficando debilitada e contraiu malária. E como a saúde dela só foi piorando, por fim, ela acabou falecendo 17 dias depois do parto. Então, com isso, David ficou extremamente desanimado. Ele cavou ali a sepultura da própria esposa, enterrou ela e depois ele voltou lá para a sede missionária. E, amigos, tão grande foi o choque na vida de David e tão decepcionado ele ficou com Deus que ele então entregou a sua filha recém-nascida para a família dos Erikssons, dizendo as seguintes palavras: eu estou voltando para a Suécia, perdi a minha esposa e obviamente eu não posso cuidar da menina. Deus arruinou a minha vida. E amigos, depois disso, os Erikssons também ficaram muito doentes
e os dois vieram a morrer cerca de 8 meses depois disso. Então, o bebê, Aina, acabou sendo entregue para uma família de missionários americanos que acabaram mudando o nome dela para Eide, e eles acabaram então voltando para os Estados Unidos quando ela tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Veja, mesmo voltando lá para os Estados Unidos, essa família, ela continuou sim trabalhando pela causa do evangelho lá no estado de Dakota. E quando Eide já era uma adulta, ela foi estudar em uma faculdade bíblica em Minneapolis. E ali naquela faculdade ela acabou encontrando um jovem cristão e por fim se casou com ele. Bom, esse casal também virou missionário e eles tiveram 2 filhos. E o marido de Eide, ele acabou então se tornando diretor de uma faculdade cristã lá na região de Seattle, nos Estados Unidos. E, irmãos, como naquela região também tinham imigrantes escandinavos, isso acabou despertando o interesse de Eide, que era descendente de suecos. E sem saber exatamente como, ela acabou recebendo uma revista religiosa sueca e ela ficou chocada porque ela viu uma foto de uma cruz branca que indicava o local de uma antiga sepultura que tinha os dizeres Svea Flod. E como ela não sabia ler em sueco, então ela foi atrás ali de um professor que acabou dizendo para ela que o artigo falava exatamente de um casal de missionários que há muitos anos atrás tinha ido para Nidolera. E o professor, ele disse que após a esposa ter tido uma filha, ela acabou morrendo. E, irmãos, o artigo da revista ele também dizia que aquele garoto africano que tinha aceitado a Cristo por intermédio daquele casal, depois que eles tinham partido, ele convenceu o chefe a deixar que ele construísse então na aldeia uma escola. E o artigo dizia que esse jovem compartilhou com os alunos dele o conhecimento de Cristo, o qual ele tinha então aprendido através de Svea Flod, e então todos os alunos dele aceitaram Jesus. Contudo, o artigo da revista continuava e ali dizia que as crianças, meus irmãos, elas acabaram influenciando os pais delas e todos se tornaram cristãos, inclusive o chefe da aldeia. E o artigo finalizava dizendo que aquela vila agora contava com 600 cristãos. Bom, alguns anos depois disso, meus amigos, Deus acabou providenciando um encontro evangelístico em Londres, lá na Inglaterra, e Eide estava lá. E ela ouviu então um homem relatar que ocorreu 110 mil batismos no Zaire. E quando ela ouviu essa notícia, ela então não conseguiu se conter e perguntou para esse homem se ele havia escutado sobre David e Svea Flod. E para surpresa dela, meus irmãos, o homem respondeu: sim, foi Svea Flod que me conduziu a Cristo. E ele disse que ele era aquele garoto que levava comida para os pais dela antes que ela nascesse. E finalizando, ele disse que até os dias atuais, toda aquela região cuidava da sepultura da mãe dela. E depois então de um longo abraço, com muitas lágrimas, aquele homem disse para que ela visitasse ali a África para saber por que a mãe dela era a personagem então mais famosa daquela região onde que ele morava. Então, Deus arranjou sim um jeito de Eide visitar a África e o túmulo da sua mãe. E quando ela viu aquela cruz branca, a qual tinha chamado a atenção dela no artigo daquela revista, com lágrimas nos olhos, ela se ajoelhou ali mesmo e agradeceu a Deus por sua infinita misericórdia. Bom, como Deus sempre termina a boa obra que Ele começa, algum tempo depois, amigos, ela conseguiu a oportunidade de reencontrar o seu pai que ainda vivia lá na Suécia. Ele tinha, sim, casado novamente, tinha já agora outros filhos adultos. Contudo, amigos, David estava com a saúde bem abalada e ele ainda estava aborrecido com Deus. Mas, depois da visita da sua filha, ele acabou então se reconciliando com o Senhor Jesus Cristo. E alguns meses depois, ele descansou no Senhor. Amigos,
Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E as suas promessas não falham. E se através do seu servo Paulo, ele diz que se crermos em Cristo seremos salvos, nós e a nossa casa, não desistam, mas tão somente creiam e trabalhem pela salvação dos seus familiares, porque, como eu disse lá no início do vídeo, ainda que sejam nos últimos instantes, Deus irá cumprir a sua promessa. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes eu quero fazer uma oração em favor dos nossos familiares que estão longe dos caminhos do Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E, Senhor, nós te pedimos que as Suas misericórdias continuem se renovando a cada dia na vida dos nossos queridos, e nós imploramos que, ainda que seja nos últimos instantes, que o Senhor salve os nossos familiares e não permita que eles pereçam, mas que em Cristo tenham então a vida eterna. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, um grande abraço a todos. Fiquem sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.